E aí, galera, tudo bem? Dando continuidade às publicações em relação ao que já está sendo feito, né? A gente colocou a respeito de técnicas de moldagem em relação à prótese fixa. E nesse contexto, a gente tem diversas técnicas de moldagem que a gente pode utilizar em prótese fixa, né? Existem a técnica de moldagem que dita simultânea ou fase única, né? Um só passo, em que tanto a massa densa quanto a pasta fluida vão juntas, simultaneamente. Por isso é daí o nome de simultânea, né? Em fase única também, porque é só uma fase que vai polimerizar essas siliconas. Então, a fase única, ela é uma boa moldagem, ela é a mais utilizada, né? O tempo que a gente realiza essa moldagem é bem rápido, porque vai todos os materiais juntos, né? Tem algumas vantagens e tem também desvantagens, no sentido de que se for feito com silicona, principalmente de condensação, a gente precisa de uma outra pessoa para estar manipulando a massa densa, já que vão as duas já manipuladas com catalisador, né? E espatuladas também no caso da fase da pasta fluida. No caso na silicona de adição, a pistola já vai misturar a pasta fluida, mas a gente também precisa manipular a pasta a pasta da silicona de adição, que no caso uma é a pasta base e a outra a pasta catalisadora. Então, nesse sentido, se você estiver trabalhando sozinho, você não consegue realizar essa técnica, né? Então aí você tem que ter uma outra técnica, no caso de reembasamento, em que a gente consiste em fazer duas moldagens, a gente chama de dupla moldagem, tá? No caso, a gente vai manipular a densa, insere na boca, retira, te faz algum alívio para colocar a pasta fluida e aí insere de novo. Por isso chama-se dupla moldagem. São duas vezes moldados o paciente. Nesse sentido, o tempo é bem maior do que a simultânea, já que a simultânea só vai uma vez. Na de reembasamento, se chama-se reembasamento porque realmente você vai reembasar com a pasta fluida, ou seja, você vai colocar o material em cima da massa densa. Para isso, você precisa de algum espaço, tá? Então, a gente pode ter alguns espaços para a técnica de reembasamento. Você pode estar utilizando simplesmente o uso provisório do paciente. O provisório fica na boca, e aí você insere a massa densa e retira. Com o provisório dentro da massa densa, você simplesmente retira o provisório e coloca a pasta fluida. Existem dois princípios para o provisório, né? Antigamente a gente tinha como provisório de espessura, tinha que ser no mínimo de 2 milímetros. Hoje, de acordo com algumas pesquisas, a gente tem os casquetes de provisório também pode ser de 1 milímetro, que também dá uma moldagem satisfatória, ok? Além dos provisórios, a gente tem a mais conhecida, é a de desgaste, né? Então você pega a massa densa e desgasta a região interdental. É muito utilizada e dá certo. No entanto, as pesquisas dizem que você, ao introduzir a pasta fluida junto com esse desgaste, você não tem um padrão de inserção da moldeira. E ali, assim, você não tem como padronizar a sua moldagem em relação à quantidade de pasta fluida que foi introduzida na moldeira. Essa é a grande contradição em relação a de desgaste interdental. Além dessa, a gente tem o reembasamento com PVC, que você utiliza o PVC, aquele PVC de plástico que faz para isolamento de material e tudo. Você coloca na boca do paciente, introduz a massa densa, o PVC vai vir junto com a massa densa, você retira o PVC e coloca a pasta fluida. Ele já tem um alívio ali do PVC que você consegue com a inserção da pasta fluida. E além disso, a gente pode também utilizar um dique de borracha, dique de borracha de isolamento. Você pega aqueles diques de borracha que estão guardados aí na sua gaveta e aí você não utiliza, então você pode utilizar também colocando o dique de borracha no preparo do paciente que foi realizado, né?
A mesma coisa, introduz na massa densa e retira o líquido de borracha da massa densa e coloca a pasta fluida. Então são essas técnicas que a gente tem mais ou menos já esclarecidas na literatura. E aí você pode me perguntar, Vandré, qual que é a técnica que eu tenho melhores resultados, né? Em relação a essas técnicas que a gente tem aí, a gente realizou uma pesquisa de mestrado em relação às técnicas de moldagem em prótese fixa. Foram essas aí. E aí a gente não teve nenhuma diferença significativa entre elas. Ou seja, você pode estar utilizando qualquer uma delas, tá? E ainda, como conclusão, a gente diz o seguinte: a maneira melhor que você acha que dá para fazer, faça, que dá certo. Agora tem que fazer direito, né? Manipular bem o material, respeitar as propriedades, né? O tempo de vazamento, isso tudo você tem que ver direitinho com o fabricante para você também estar respeitando, tá? E é isso. A gente tem essas técnicas, basicamente não é difícil tá moldando o paciente em prótese fixa. O que dificulta às vezes é o protocolo, a técnica simultânea. Realmente ela é um pouquinho mais estressante, porque tem a questão dos dois materiais serem manipulados, serem realizados ao mesmo tempo, né? Você tem uma outra pessoa também que vai te ajudar. Tem também um fio retrador que precisa ser retirado, tá? Então requer um pouquinho mais de estresse, principalmente quando a gente utiliza a silicona de adição, né? As outras técnicas é muito tranquilo, porque você faz sozinho. Você pode fazer a massa densa e aí você tem um alívio que você foi feito, depois você coloca a pasta fluida e aí não tem dificuldade. A única dificuldade e a diferença básica do fio retrator é que o fio retrator da reembasamento é colocado depois de você introduzir a massa densa, senão ele vem junto com a massa densa, né? Isso não é o intuito. O intuito é o fio retrator estar junto com a pasta fluida, que ao mesmo tempo que retira o fio, introduz a pasta fluida dentro da gengiva, para que a gente consiga ver realmente a separação da gengiva do preparo cavitário, ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode se comunicar aí com a gente e a gente vai estar tirando, tá bom? Grande abraço, tchau.